terceirizando a responsabilidade, jogando para outro um trabalho que é seu, porque é confortável responsabilizar as outras pessoas. Mas o Evangelho de verdade, o Evangelho de Cristo, ele não te dá capacitação para você responsabilizar outra pessoa, mas pelo contrário, ele te responsabiliza pela sua vida, ele te coloca como protagonista da sua história, para você viver o que Deus tem para você. Até você chegar no Evangelho, você podia culpar sua mamãe, o que seu pai fez com você, o que o seu marido deixou de fazer. Mas quando você entra na palavra do Evangelho, você entrega a sua vida para Deus, meu irmão. Deus é suficiente para suprir o que faltou, Deus é suficiente para curar o que aconteceu. Davi se posiciona como juiz, Davi se posiciona como legislador, e ele aplica, ele decreta a lei, ele aplica a lei, e ele executa aquele homem. O profeta vira para ele e fala: esse homem que você está condenando é você. E aí o que eu acho interessante é que Davi não conseguia ver o pecado dele, mas ele conseguiu enxergar o pecado do homem da história. A primeira coisa que eu aprendo com a história dele é que o culpado encontra alívio culpando outros. O culpado encontra alívio culpando outras pessoas. Ele não enxerga que a casa dele está suja, ele quer falar da casa do irmão que está suja. Ele não enxerga o pecado dele, então ele quer apontar o pecado do irmão. Ele não enxerga a debilidade, a deficiência dele, então ele encontra refrigério apontando para o outro. Qual é o problema dele? Filhos crentes que estão na casa se posicionando como juiz e legislador, tentando achar que sabe e o que não sabe, aplicar a lei, mas não consegue arrumar a própria casa, consertar o próprio casamento, trazer os próprios filhos para a igreja. Pessoas que conseguem enxergar o que os outros precisam, mas não conseguem reconhecer que ele precisa. Você aponta o defeito do outro, mas o profeta Cristo Nazareno veio hoje de noite, veio hoje à tarde para falar para você: o homem que tem que ser transformado não é o teu vizinho, não é o teu patrão, não é o teu amigo, não é o teu tio, não é o teu pastor, é você que tem que mudar, é você que tem que ser transformado, é você que tem que ser posicionado. Chega de ficar responsabilizando o pai que abusou, a mãe que abandonou, o patrão que não compreendeu, a família que deixou. Deus vai te colocar como protagonista da tua história. Você não pode ser vítima e mais que vencedor ao mesmo tempo. Se você é vítima, você fica frustrado, mas se você é mais que vencedor, não importa o que fizeram, não importa o que falaram, Deus te separou, Deus te ungiu, e você viverá o que os céus declararam sobre você. Para de culpar, pare de apontar e se torne responsável. Quando Deus planta a palavra no seu coração, você pode até afastar do caminho, você pode até desobedecer, mas existe uma convicção interior, existe um conviction que fala dentro de você. Quantas vezes você entrou em ambiente que você sabia que você não pertencia, você podia estar até no pecado, mas a palavra cravada no seu coração falava para você: esse ambiente não te pertence, essa mesa não te pertence, esse lugar não é para você. Tem alguém aqui que você já se viu no meio de uma conversa, a conversa vai para um lado que você não imaginava, e você pensa: o que eu estou escutando essa conversa? O que eu estou fazendo nesse lugar? Não tem problema você desejar algo a mais. O problema é desejar o a mais sem Deus. O problema é o dinheiro sem Deus. O problema é a oportunidade sem Deus. O problema é o ministério que você recebeu porque você manipulou e nunca foi a mão de Deus colocando para você. O problema não é a empresa. O problema é a empresa que não veio da mão de Deus. O problema é o plano que não veio da mão de Deus. Deus, ele pode te dar muito mais, mas se não for da mão dele, eu não quero. Se não veio da presença, eu não quero. Posicionamento autoritário é o posicionamento que Deus declara sobre a sua casa. E quando você resistir o que Deus espera de você, você vai impedir a bênção que Deus tem para você. Se você tem Deus na sua vida, chegou a hora de transbordar da presença, transbordar do poder, transbordar da graça. Se você é um filho e você tem o Espírito de Deus, a maneira que você fala com o teu pai e a tua mãe é diferente. É o filho que honra o pai e a mãe. Se você tem Deus, você tem que ser diferente.